Ex-crente, graças a Deus, e hoje eu trago Lady Daniel. Oi, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim, e mais uma vez aqui com o ex-crente, graças a Deus, mostrando para vocês várias possibilidades depois que você sai da igreja, de uma igreja, e não necessariamente de todas as igrejas, como é que é a vida pós-igreja. E eu estou trazendo aqui hoje a minha maravilhosa do coração, Lady Daniel, que está sempre aqui, figurinha carimbada. Eu tenho que passar a sociedade do canal, porque basicamente ela já tem a sociedade desse canal, né, Lady? É, sim. Eu achei muito engraçado, tipo, vida pós-morte, não, vida pós-igreja. Exatamente. Como é que é, onde vivem, como se reproduzem, né? Existe, né? Porque, enfim, né? Pois é. Dani, quero Sim. saber primeiro quero que você fale para a galera quem é você, de onde você vem, o que você faz, como te acha. Primeiro, manda lá. Daniel, onde você me acha? Me acha aqui na internet, de preferência no canal da Prace. Eu tenho um canal, ele está temporariamente inativo e provavelmente a partir desse mês, Lady Daniel, você me acha no YouTube. Me conta como você começou na igreja. Que igreja era e como é que você teve contato? Veio da família? Como é que foi? Tá. Eu praticamente nasci dentro da igreja. A minha família, de ambos os lados, materno e paterno, são da igreja até hoje. Eu vim da Igreja Batista. Quando eu tinha 29 dias de vida, eu já fui oferecido na igreja. Eu nasci em novembro e em dezembro, no dia 24, eu nasci no dia 25, no dia 24 de dezembro, costuma-se fazer aquele presépio, teatro de Natal, aquela encenação, aquela coisa cênica. Normalmente se usava aqueles bonecos para ensinar o menino Jesus. E no ano do meu nascimento, eu fui usado ao invés do boneco. E ali meio que começa uma consagração da minha vida à igreja. Já com nem um mês de vida, eu já estava ali inserido e participando de todo o mise-en-scène cristão. Cara, não sabia dessa história. Bizarro, né? Você catar uma criança e falar assim: você vai atuar como o menino Jesus. Olha o peso dessa cruz. Eu já nasci com a ideia de morrer na cruz. Caraca, já passou dos 30, Não, então tá bom. Já foi. Já foi. Estou livre. Quanto tempo você ficou na igreja? Isso é bem complexo. Na Igreja Batista, eu passei por várias igrejas batistas. Basicamente, eu fiquei até os 15 anos numa igreja batista fixamente, que é a Igreja Batista da Vila Brasilândia. E nesse período, eu aprendi língua de sinais e comecei a trabalhar em vários grupos, em várias igrejas diferentes e de outras denominações, não só da Igreja Batista, mas Assembleia, Renascer, Universal, Adventista, bom, e por aí vai. Então eu comecei a frequentar vários grupos e comecei a frequentar vários outros grupos. E aos poucos eu fui me afastando da Igreja Batista em si. Mas eu me mantive na igreja até 26 anos, mais ou menos. Mais ou menos, 26, 27 anos. Certo. E como começou o processo de descrentização? Aos 15 anos. Porque quando eu comecei a sair da igreja e conhecer outras igrejas, as outras denominações tinham leituras diferentes da Bíblia. E a partir dali, eu comecei a ter, não é tudo um combo só, porque até então era só uma igreja diferente, mas não, eles tinham leituras diferentes, interpretações diferentes. E com os surdos, eu lembro, eu até escrevi isso no meu livro, que foi um surdo que me questionou o seguinte: então a Bíblia é a palavra de Deus. E eu disse o básico, então Deus disse
E saí exatamente palavra por palavra, e eu disse sim. E aí ele ficou muito frustrado e disse, putz, é por isso que eu não entendo Deus, porque eu não sei falar português. Os surdos só falavam em língua de sinais. E aí eu expliquei, não, pera, não é bem assim, Deus não falou em português. E ele me questionou, ele falou, pera, Deus não falou a Bíblia em português. Eu falei, não, foi noutra língua. Aí ele olhou para mim e falou, que língua? E eu disse, hebraico. Ele, e você sabe hebraico? Eu disse, não. Ele falou, então você não sabe o que é a palavra de Deus. E aquilo me deu um bug na cabeça. E naquele momento, eu e esse surdo falando, não, então vamos aprender essa porra de hebraico. Quando eu comecei, por volta dos 16 para 17 anos, a estudar o hebraico, eu falava, caralho, não tem nada a ver. E esse choque de ler em hebraico e conversar com rabinos e ler e questionar os pastores sobre, olha, a tradução está errada, os significados, a hermenêutica, toda a sintaxe da Bíblia, tem muita coisa assim que diverge. E isso começou a dar um bug na minha cabeça. Eu permaneci na igreja, só que em paralelo, nesse momento, eu comecei a estudar com alguns judeus, rabinos. E esse processo me levou não para o judaísmo, mas para a Cabala. E aí a coisa desandou de vez. E aí começou a dar bug, e eu falei, puta, nada faz sentido. Eu me mantive na igreja por uma questão de política de boa vizinhança com a família, mas a minha essência já estava me dirigindo para um outro caminho, que era o caminho da Cabala e logo do esoterismo e por aí foi. E nesse momento existe um rompimento ideológico, mas a permanência física pelo menos uma vez por mês eu ia na igreja para ninguém se chatear. Ia, ou com namorada, ou enfim, com a família, mas a minha praxis estava em outro campo. Então eu estava já seguindo, e isso foi muito cedo, porque tudo começou a degringolar quando eu comecei a estudar, e logo eu fui parar no islamismo, conhecer o lado místico do Islã, assim como tem a Cabala, porque eu comecei a namorar com uma muçulmana, então eu comecei a frequentar e passei mais de um ano da minha vida frequentando igreja, frequentando sinagoga, frequentando a mesquita, e tudo isso começou a fazer um boom na minha cabeça. E quando eu já não aguentava mais, foi por volta dos 24 anos, eu desisti de tudo e parei com a igreja. Mesmo assim, eu ainda entrei no Seminário Batista, da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E lá foi assim, tipo, não, só não dá, eu não tenho saco para engolir essa gente. Caramba! Você deu uma citada por cima, mas eu queria entender como é que foi. Muita gente tem essa dúvida e esse medo, inclusive, de falar, pô, tudo que eu tenho está na igreja, minha família está na igreja, meus amigos estão na igreja. Se eu saio, o que acontece? Como foi com você quando você teve esse rompimento? Foi muito difícil, porque toda a minha família é da igreja. Os meus amigos daquela época de igreja, eu não falo com mais ninguém. Aliás, nem com muita gente da minha família eu falo mais. E esse primeiro desgaste é muito tirar o chão. Eu fiquei mesmo, você sabe, você cai e fica, putz, eu tô sozinho no mundo. Porque naquele momento eu não sou uma pessoa muito sociável, então eu não tinha muitos amigos de escola, do colegial, que amigos que eu levo até hoje, não, eu não tenho, eu nunca tive, eu nunca. E na igreja eu também não tinha muitos amigos, mas os poucos que eu tinha, todos só sucumbiram. Gradativamente eu fui me afastando de todo mundo, porque no fim, você é o demônio, você é o demonizado, você precisa voltar para Jesus, e isso já não fazia mais sentido, isso era raso demais. Não quer dizer que eu não acreditasse, eu acreditava numa série de coisas, eu só ampliei o meu senso de crença, porque são coisas diferentes. Uma coisa é acreditar em Deus, tá? Ok. Outra coisa é acreditar no Deus segundo essa versão. Não, existem versões muito mais complexas, muito mais abrangentes, as quais não foram ensinadas. Até hoje eu estudo com rabinos e leio algumas coisas relacionadas à Torá,
porque aquela base que eu tive em termos de misticismo, e isso muitas vezes um ex-crente não percebe, que a Bíblia é um material interessante do ponto de vista da magia, só que quando a gente sai, porque a gente foi massacrado por essa cultura, por essas pessoas, a gente não percebe que existe muito mais do que foi ensinado. E se a gente pega só essa estrutura e fala, tá, eu vou dissecar essa porra aqui, eu vou abrir isso aqui, eu vou arregaçar, eu vou entender. É como sair do que está escrito em português e ir devagarzinho. O que o fulano diz? O que o outro diz? Por exemplo, a própria Goécia tem base bíblica. Só que quando você começa a confrontar as pessoas e dizer, olha, isso que você está mostrando, se você olhar por esse ponto de vista, isso assusta. Isso assusta a família, isso assusta os amigos e eles vão se afastando. E só que à medida que você vai se afastando daqui, eu não ganhei logo de cara novos amiguinhos, novos colegas de magia ou coisa da natureza. Não, eu fiquei sozinho. E isso é deprimente. Isso machuca, isso é triste, isso é foda. Você pensou em desistir por conta disso? De falar assim, nossa, não, pera, é mais fácil voltar e ter contato de novo com todo mundo? Não porque eu sempre tive uma paixão muito grande por Deus, ou pela divindade, ou por essa coisa que é maior do que a capacidade intelectual de expressão. E isso para mim sempre foi mais importante, inclusive que as pessoas da igreja. Essa solidão, esse sentimento de estar só, era preenchido por uma coisa que eu já vivia, que era uma presença desse meu grande amigo imaginário, mas eu tinha um ou outro amigo da igreja com quem eu compartilhava e não dava mais, porque o limite de compartilhamento extrapolou e as pessoas da igreja não estão dispostas a ouvir uma outra versão. Se é uma versão de uma outra igreja, tá, eles vão ouvir com aquelas peculiaridade. Mas quando você fala, putz, eu ouvi um magista, um mago. Eu lembro quando eu fiquei chocado, uma vez que eu estava com uma camisa escrita a Jesus, o Senhor, não sei o quê, e um cara veio conversar comigo num curso que eu fiz. Ele disse, cara, que incrível, você está usando isso, a nossa juventude precisa disso. E eu pensando que o cara era de outra igreja, ele vira para mim e diz, lá no meu terreiro, eu insisto que as pessoas usem, porque Jesus é tudo, e ele era um bandista, não sei, eu não tive mais contato, mas... E eu fiquei, caralho, você é do diabo, velho. O que você está falando de Jesus? E isso dá um bug na minha cabeça, porque a gente vem com uma série de pressupostos e a primeira coisa foi arrebentar com isso. Quando de vez eu rompi com a minha família e falei, puta, não dá mais, eu fiquei na rua. E eu passei uma noite na rua e na noite seguinte um amigo meu me convidou para morar na casa dele, numa bocada. E a família dele que me acolheu era do Candomblé. Foi um grande assim, tipo, pera, tá tudo errado nessa vida. E naquele momento eu falei, não, é o diabo querendo me trazer para o lado negro da força. E esse discurso e esse diálogo foi muito forte em mim durante muito tempo. E eu tive medo. Até que eu tive que desconstruir e falar, não, pera, como assim? Deus está comigo, essas pessoas estão me ajudando. Como assim? E em nenhum momento ficou assim, então eu vou pender para o lado do mal. Não era isso. Só deu um bug. E eu falei, não, o que eu aprendi estava errado. O que eu aprendi é um bando de gente covarde que não tem nem ideia do amor dessas pessoas. Elas podem até estar na coisa errada do ponto de vista cristão, uma coisa diabólica ou do diabo tal, mas essas pessoas são amorosas, elas me acolheram. E a partir daquilo, e aquilo foi maravilhoso, porque eu morei com essa família por 1 ano e vi de incorporação a uma caralhada de coisas que eu tinha medo e perdi o medo. Falei, tá, é um fenômeno que eu não sei explicar, mas que eu passei na igreja, só que lá na igreja era atribuído como o Espírito Santo baixou na pessoa.
Quer dizer, o Espírito Santo baixa na pessoa, na igreja tá tudo certo. O Espírito Santo baixa na pessoa no terreiro, a gente vai chamar o quê? Do demônio? Então, qual é o sentido disso? Só que eu passei quase 10 anos da minha vida numa luta interna entre muito medo de estar assim fazendo tudo errado e tipo, eu vou ser punido, até que um dia eu falei, não, só tipo, não existe. Eu não tenho medo. E aí eu perdi o medo. Quando eu li uma passagem na Bíblia, isso eu falo para muitos evangélicos, tem uma passagem que diz: Deus é amor e o amor lança fora todo medo. Essa frase veio na minha cabeça e quando ela veio, ficou assim, alguma coisa falou dentro de mim. Se existe medo dentro de você, é porque nessa área te falta um pouco de Deus. E eu falei, caralho, eu não admitia estar longe de Deus ou ter falta de Deus. Então eu comecei, o que é que me dá medo? E eu ia enfrentar, eu tenho medo de ler coisas sobre Umbanda, satanismo. Então todas essas novas versões que não me era comum, eu comecei a enfrentar. E eu sentia, puta, eu tô lendo um livro satânico aqui, eu tô lendo sobre prática, sobre magia negra. E o meu coração palpitava. E à medida que eu ia me enchendo dessa informação, sabendo que assim, o amor lança fora todo medo, eu falei, putz, chegou um momento que eu só não tinha medo de nada. Em absoluto dessas coisas. Você tem medo de ir para o inferno? Não. Não porque eu não acredite, é porque não faz o menor sentido. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Quem manda as pessoas para o inferno é religioso. Deus está dizendo, só vem, vem. A história do vem do jeito que você tá, só vem. Quem vai te mandar para o inferno já está no inferno. Se Deus não é inferno, qual é o sentido de eu ter medo de Deus? Ou de ter medo de ir para o inferno? E isso foi muito louco porque o pai de um amigo meu que era da igreja veio me questionar. Ele falou, você não tem medo? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Aí ele, como é que ele comentou? Aí o meu amigo perguntou para ele assim, por que você vai na igreja? E ele disse, porque eu tenho medo do inferno. E a minha resposta foi, você não tem que ir para a igreja porque tem que ter medo de ir para o inferno, porque isso não é amor a Deus. Você tem que ir para a igreja porque você tem tanta paixão por Deus que lá é o lugar onde você o encontra. Então vá para a igreja porque você está apaixonado por Deus e não porque você está com medo de alguma coisa, porque não é contraproducente. E eu saí da casa do Thiago nesse dia falando com o Thiago, caralho, as pessoas vão para a igreja porque elas têm medo. Não faz o menor sentido. E eu percebi que eu podia estar com Deus da forma que eu acredito, em qualquer lugar, fazendo o que eu quisesse, sem medo. Caraca, que maravilhoso. É uma supervisão. Acho que quando eu era evangélica, eu passei por isso. Eu tive um leve contato com o satanismo e eu fiquei com medo, não do satanismo, mas o negócio começou a fazer tanto sentido que eu falei assim: peraí, deve tá errado, é melhor eu parar. E aí eu parei, e aí eu não fui ler. Por isso mesmo, mas é aquela coisa: se você tem Deus, você vai ter medo de quê? Né? De quê? E esse é o ponto. E nem é questão de Deus vai te proteger de tudo. Deus não está aí para proteger ninguém de nada. Deus não está aí para te deixar rico ou pobre. Deus não está aí para te dar saúde. Deus é a vida. Deus é vida. Se você tem vida, celebra isso. Se tem uma vida que está em cárcere de medo, isso é o antideus ou o anticristo. Tá num lugar onde você está refém, escravizado, isso é anti-Deus. Deus é vida é abundância. Se você tem vida, se você tem Deus, você está feliz. Não importa que estilo de música ou qual é o orifício que você utiliza para ter prazer sexual. Deus é vida. E o que eu percebo é que a manipulação constante do medo é que fode a vida das pessoas. E as pessoas estão presas nisso. Muitas delas. E quando sai, elas passam por aquilo que uma psicóloga americana, em 2011, cunhou como a síndrome do trauma religioso. As pessoas passam por isso. Elas saem de um lugar e elas entram, eu vou estudar Goécia, ou magia, ou o que quer que seja, e elas
eu não gosto de Deus, eu não gosto de Deus, mas tá morrendo de medo daquilo que ela tá querendo aprender. Porque ela ainda tá, ela não se livrou do medo. O meu medo demorou quase 15 anos para assim, tipo, e 15 anos é muito tempo. Mas eu sei o tanto de tempo que eu fiquei incubado ali para 15 anos depois poder falar, e agora tá livre e falar, putz, tô livre. Maravilhoso. Sei, há 3 anos atrás, eu estava no Brasil ainda, nos 3 últimos meses de Brasil, eu tive um problema na fábrica e um funcionário, que era uma pessoa muito maravilhosa, o Dante, ele tentava pregar para mim de todo jeito, mas de uma forma muito sutil, sem ser chato. Tanto que eu falei para ele, eu falei, olha, quando eu mudar e eu me reorganizar, eu vou trazer você para trabalhar comigo de novo. Uma pessoa muito boa. E ele foi questionar o meu cunhado sobre, tipo, putz, ele fala da Bíblia, ele fala de Jesus comigo tal, mas ele não se converte. Pelo conhecimento que eu tenho, eu converso, tá, ok. E aí o meu cunhado disse, Dante, o problema é que ele já perdeu o medo. E o meu cunhado, que é pastor, disse isso com pesar. Quando a minha irmã me contou, eu falei, caralho, isso devia ser uma coisa maravilhosa. Ele perdeu o medo. Mas a fala é, ele perdeu o medo, tipo, descambou, agora ele vai pro inferno mesmo. E, putz, e eu fiquei pensando naquilo, eu falei, caralho, ele não percebe que a pregação dele, que o estilo de ser dele, forja a que você tenha medo. Ter medo é bom. E não é. É péssimo. Mas também, se você deixar de ter medo, a instituição cai inteira, né? Porque daí você descobre que você é livre e que sua fé, o seu relacionamento com Deus não depende do que você faz ou deixa de fazer na igreja, para com a igreja, enfim, tudo que a igreja prega e quer que você faça. Se você descobre que você pode ter uma coisa só você e Deus e não, sem regras, o que acontece com a igreja, né? Pois é, só que sabe que parece utópico, mas é que em termos de instituição, talvez. Só que o ser humano ele se auto-institucionalizou ao longo da vida, nos pequenos grupos, nos grandes grupos, e a igreja ela acaba tendo uma certa importância. Eu fico imaginando se um dia haverá uma igreja de pessoas livres. Porque o cristianismo em si, o cristianismo, e vamos pegar as partes bonitas, sem querer ser demagogo, mas ama o próximo, respeita o próximo, ajuda a velhinha, adota a criança, isso é muito legal. O problema é que tudo mudou e muita coisa foi remixada e os vários pontos de vista foram sendo agregados, parece a Constituição brasileira cheia de emenda, né, que fode tudo. Mas se você pegar a coisa mais, tipo, respeita o próximo, o evangelho bíblico, ele não é diferente do faça o que tu queres. E não é. Só que quando você diz isso para um evangélico, vai dizer, não, isso é coisa do demônio. Não, só leia só o que está escrito ali, o que é atribuído a Jesus numa série de coisas. Ele está dizendo, vai, a tua fé, vai lá, faz, te vira, nego, vai ser feliz o tempo inteiro, vai ser feliz. E as pessoas não veem, elas querem a religião. Mas se um grupo de pessoas, e isso é bem utópico, que se organizassem, talvez, quem sabe, Oxalá, não sei se isso é possível nessa vida, nessa dimensão, mas vale pensar que pode ser que aconteça. Eu não vi nos últimos 2.000 anos de história. Foda. Você já falou muito disso, mas eu quero fazer a pergunta para que, quem sabe, você pontue, enumere, enfim. O que é religião, essa que você participou, não a fé em si, porque a fé, enfim, a gente vai falar sobre isso ainda, mas o que a igreja, tudo que você viveu, trouxe de bom para você? Puta que pariu. Eu posso dizer que trouxe muitas coisas. Uh, a ia ser bem mal agora, mas tá, trouxe algumas coisas, entre elas a habilidade de pesquisar. Eu nasci numa igreja, na Igreja Batista, eu fui criado nesse ambiente, e esse ambiente me forjou
a pesquisar, ainda que a Bíblia, eles diziam, leia, leia, estuda, estuda, e eu estudava, e foi por essa praxis de estudar a Bíblia que eu comecei a estudar material correlacionado à Bíblia e fui me aproximando de outras coisas que dentro dessa minha linguagem primeira, que era comum, me facilitou criar pequenas pontes e grandes pontes de hora afastamento, hora de contribuição. Então, a maior contribuição que a igreja me deu foi a habilidade de estudar com certo grau de criticidade um material religioso. A segunda coisa que ela me deu foi o senso de pertença em alguns momentos, especialmente quando eu estava com os surdos. E dentro desse, né, eu disse sobre a base do estudo crítico, e com os surdos eu consegui desenvolver isso. Então, hoje eu percebo que o meu desenvolvimento intelectual de crítico nasceu nesse ambiente. Nasceu e foi forjado nesse ambiente. Maravilhoso. E você tem algum trauma, alguma coisa de muito ruim que isso te trouxe? Que isso trouxe, não. Mas, dada a minha paixão por Deus, eu percebia que nem todo mundo na igreja era tão apaixonado por Deus. E nesse não tão apaixonado por Deus, eu era um pouco, era só mais um maluco. Essa é que é a verdade, porque na minha idade, nas pessoas da mesma faixa etária que eu, enquanto adolescente, ninguém estava preocupado. Ia para a igreja como um clube, ia por obrigação social, e isso eu ouço em muitos discursos. Não era o meu caso, eu gostava da igreja, eu gostava. Aliás, uma das coisas que eu mais amava, eu ia aos cultos ao domingo. Eu ia 1 hora mais cedo, a igreja, a nave estava vazia, e eu ficava cheio ali, sozinho. Eu e aquele grande vazio. E eu sentia aquilo. Aquilo diminuía quando começava a chegar as pessoas, que não estavam na mesma vibe. E os meus colegas adolescentes e afins, que eram colegas, não eram amigos, eles estavam noutra vibe. A igreja era um ponto de encontro. Para mim não era assim. Não, eu gostava de Deus. E só que o gostar de Deus e uma maioria que não gosta não dá match, não dá liga. Logo gerava esse meu estado de solidão. E isso era bem chato. Eu sempre vejo quando falam-se porque a egrégora é muito poderosa quando se fala de Jesus, de Deus, e aí eu já vi pessoas falando, o próprio Nino falando, de que não é porque ela é tão heterogênea, tá cada um por um motivo que ela não ganha uma força de estamos lá por quê? É para isso exatamente, mas cada um tá meio que para um lado, né? Tem uma coisa, você falou da egrégora, né? Antes de eu conhecer o conceito de egrégora, tem uma frase na Bíblia que o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, em Gálatas, sobre o outro evangelho. Ele vai falar sobre para as pessoas, um alerta para dizer, olha, cuidado que vai vir um outro evangelho aí, vocês vão se desviar. E eu percebi já na adolescência que existiam várias facetas de Jesus. Hoje eu não acredito em Jesus, nem do ponto de vista histórico. Eu acredito que existiu, sim, uma amálgama construído ali, mas um personagem, um Messias, não, nisso não. Mas, ainda assim, esse nome, essa força, ela existe enquanto ser de egrégora. Tá. Só que hoje as igrejas, tem muitas igrejas e cada uma tem uma versão de Jesus. Logo, cada versão de Jesus é um tipo de Jesus diferente um do outro. O Jesus o Testemunho de Jeová não é o mesmo da Assembleia de Deus, que não é o mesmo do Batista, que não é o mesmo do Bolsonaro, que não é do mesmo do Batista da Norte América, e por aí vai.
são vários Jesus, ou seja, existem várias microegrégoras de Jesus, o nome é o mesmo, mas a força é diferente para cada uma. Então, naquela comunidade existe uma força que, por senso comum, chamaram de Jesus, mas é só uma outra força. É Jesus? Não. Está longe de ser. Basta ver os assassinos que tem por aí em nome de Jesus, né? Total, total. A maioria da galera, até por probabilidade, a maioria da galera é cristã, né? O Brasil é majoritariamente cristão, então Pois é. acaba que a galera que não é tão legal acaba, por probabilidade, sendo mais cristã. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você já falou alguma coisa sobre não acreditar, mas o que você acredita ainda? Se você segue alguma coisa, as pessoas têm muito essa curiosidade, mas você tem uma religião, o que você acredita hoje? Eita, isso é bem complexo de responder. Vamos da parte mais fácil. Deus. Eu costumo dizer assim, tá, em linhas gerais eu acredito em Deus. Agora, eu teria que explicar a minha percepção de Deus para talvez você dizer, ok. Porque dentro do que eu acredito de Deus, está longe de ser um arbitrário que escreveu um livro, ou vários livros, ou uma religião. Está muito longe disso. No entanto, a minha crença parte dos documentos que eu tenho que me acessibilizam uma percepção maior. Seja a Bíblia, a Torá, Taná, Alcorão, Gita e outras literaturas que eu gosto muito, muito, porque todas elas são sombras de uma realidade maior, que eu vou chamar de maior, ou mais sutil, ou Big Bang, ou coisas dessa natureza, porque Deus em si a gente não tem vocabulário para explicar. A gente não tem capacidade intelectual, mental, para explicar, o que é Deus. Não se explica. As versões que se tem é muito pequena. Então eu acredito numa coisa que eu não tenho capacidade de explicar, que é muito maior do que a minha capacidade racional, e eu vou chamar só de Deus. Só que não é o Deus do judeu, não é o Deus do cristão, não é o Deus da formiga. É uma coisa que é muito maior, muito, 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 infinitamente maior. Para isso, eu preciso de uma religião? Não. Ultimamente eu não sou praticante de nada, tenho a minha base cristã, tenho a minha cultura, as minhas estruturas de leitura búdicas e hindus e muçulmanas e islã e de outras linhas. De cultura afro, então nem se fala. Então eu leio de tudo, eu estudo um pouco de tudo, e quando eu digo um pouco, porque ainda que fosse muito, é bem insignificante perto do que é. Eu gosto da coisa da fé, desde contos de fada, até comprei aqui recentemente o Contos Green, e tudo isso que mexe com o meu imagético, que me leva para um mundo alternativo muito maior do que a minha capacidade intelectual de explicar e que maximiza a minha fé na existência, isso eu estudo. E isso vai desde filme Disney até, sei lá, Wall Street e por aí vai. Eu não preciso de uma religião. Para a gente finalizar, que conselho você daria para alguém que está querendo sair, está buscando outros lugares, está meio, não sei se eu vou, se eu não vou? Que conselho você daria para você no seu início, para facilitar seu processo? Pega na mão de Deus e vai. Ótimo. Muito bom, Só adorei. vai. Só Tá vai. certo. Dani, adorei. Muito obrigada pela presença. Acho que isso dá para esclarecer bastante. Até eu estou trazendo visões cada vez mais diferentes aqui, de pessoas diferentes que estiveram em lugares diferentes e mostrando que você pode se encontrar de muitas formas. Eu acho que a única coisa que não pode é você ficar infeliz onde você está. Então, Exato. o negócio é Exato. buscar a liberdade, estar feliz, falar, cara, isso faz sentido para mim. Tá lindo. É isso. Se faz sentido, vai. Só vai. Se com Deus ou sem Deus, ou na mão do diabo mesmo, só pega e vai.
O que Amém. não dá é para ficar infeliz. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Não dá para ficar assim. Show. Obrigada, gente. Por hoje é só. Semana que vem Beijos. temos mais crente, ex-crente, graças a Deus, mais crente, ex-crente. E por hoje é só. Beijo para vocês. Tchau. Beijos.